Nesta aula, dentro da temática de GNSS aplicado ao mapeamento com drone, nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a utilização de pontos de controle. Então, se você trabalha com mapeamento com drone voltado para o georreferenciamento, é essencial entender esse assunto, assistir essa aula aqui, acompanhar do início ao fim, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o professor Leandro França, engenheiro cartógrafo, professor de geoprocessamento e topografia, e eu vou passar para vocês algumas experiências práticas muito importantes para você garantir a acurácia e precisão no seu levantamento com um drone e também com um GNSS. O primeiro ponto muito importante que vocês têm que ter em mente ao se fazer o levantamento apenas com um drone ou com qualquer outro GPS de navegação, o que acontece? Nós temos um erro aleatório, um erro sistemático, vários tipos de erros que podem estar envolvidos no seu levantamento. Então, no caso aqui, se vocês observarem, esse erro aí é aproximadamente 5 metros, tá? Se você usar o seu drone que você comprou, tá? Lá da DJI ou qualquer outro modelo de drone, tá? Dentro da fotografia vai ter a coordenada. Essa coordenada ela vai estar com o erro ali, variando ali em 5 metros, vai depender do momento, mas ele sempre vai ter um erro embutido. Se você carregar lá no QGIS as fotos que você tirou, você vai ver que comparado com a posição correta, exata, vai estar, pode ser até mais, 5, 6, 7 metros. Tá? Então é um erro aleatório que você não tem como controlar. Então o levantamento com drone sem o GNSS você não tem a acurácia posicional, você não consegue chegar na posição exata correta, tá bom? E outra coisa, não atende nenhuma das normas para georreferenciamento. Então, não adianta você forçar a barra, vou usar só o drone para fazer geo. Não é correto, tá bom? Por quê? Existem erros sistemáticos, tá? Devido a alguma série de problemas que depois eu vou explicar em uma outra aula, abordando a geodésia, o levantamento por GNSS, tá? Eu vou explicar com mais detalhes, mas tem muitos erros. E, portanto, não permite análises precisas, porque a gente tem ali resultado bastante aleatório, impreciso, que não vai atender, por exemplo, no georreferenciamento, onde você quer uma acurácia ali de 8 centímetros, para o urbano, 50 centímetros para o rural, enfim, não vai atender, tá? E esses resultados, enfim, eles vão ser imprecisos e aquela bola de neve, Se você gerou um primeiro produto, um ortomosaico, um MDT impreciso, tudo que for gerado em cima dele, a aquisição, a restituição aerofotogramétrica, você tiver os vetores, toda a parte dos desenhos em cima desses produtos também vão estar imprecisos, tá? Então, imprecisão sobre imprecisão, enfim, você vai ter resultados que não são confiáveis. Então, para que servem os pontos de controle? Então, os pontos de controle, também chamados de GCPs, vem do inglês, então vocês vão encontrar muito aí na literatura dessa forma, Ground Control Points, eles são pontos de referência físicos e facilmente identificáveis na superfície, cujas coordenadas geoespaciais elas são conhecidas com alta precisão e acurácia, tá? Então, se a gente fala de precisão e acurácia, tá? Nós temos aqui esse gráfico que revela bem aqui a situação. Quando a gente tem um valor impreciso, inacurado, então a gente tem lá os pontos espalhados, longe do alvo e afastados entre eles, tá? Mas a gente também pode ter um valor que seja preciso, mas não esteja acurado, como esse caso aqui, eles não está acertando no centro do alvo. E alguns profissionais de topografia, eles chegam num resultado como esse. Por quê? Utilizei o RTK, tá? O RTK por si só não faz mágica, tá? Então vocês têm que saber fazer a correção da base, fazer toda a verificação, comprovar a qualidade, ter os dados brutos, enfim. Muitos profissionais chegam nesse resultado, mas não chegam no resultado que a gente quer, que é o preciso e acurado, tá? Então a gente elimina os erros sistemáticos e a gente garante também a acurácia acertando no centro do alvo, tá? Então você pode ter a sorte, de repente a média dos resultados chegar no ponto aqui acurado, mas isso aqui é sorte, a gente não tem precisão. Então, precisão e acurácia é justamente esse significado que a gente consegue utilizando um receptor GNSS, utilizando alvos como esses aqui que a gente vai mostrar, tá? Seja ele amarelo e preto ou branco e preto, O importante desses alvos
é ter um contraste para, na hora de fazer o apontamento lá no software, onde a gente vai processar as fotografias do drone, né? Então a gente encontre facilmente o centro do alvo. Tá vendo aqui os pixels, os quadradinhos? Então é isso que acontece, certo? Outro conceito importantíssimo que vocês devem ter em mente é a diferença de pontos de controle e pontos de checagem, tá? Basicamente a diferença vai estar no procedimento, no processo que você vai empregar um ou outro. A forma de medir em campo é a mesma, utilizando o receptor GNSS com a acurácia necessária, como podemos ver na foto aqui. E qual é a diferença, Leandro? Então, pontos de controle são aqueles pontos, as coordenadas x, y, z, que você vai utilizar durante o processamento. Você vai indicar no software e aí o software vai ajustar todas as fotografias, né, a posição das fotos em relação a esses pontos de controle. Então, por isso são chamados de controle. Existem os pontos de checagem. Esses pontos eles vão ser utilizados na avaliação estatística da qualidade, geralmente indicada através do RMSE, né, ou RMS, o pessoal costuma falar, que é a raiz quadrada do erro médio quadrático, tá? E aí vai ser um indicador justamente da acurácia posicional em relação a esses pontos. Então esses pontos eles não entram no processamento, tá? Eles podem entrar depois que você comprovar a qualidade, você pode melhorar ainda mais o resultado, incluindo os pontos no processamento. Mas enfim, são pontos que não são utilizados no primeiro processamento para você comprovar a qualidade do seu levantamento. Uma das perguntas que o pessoal me traz muito é justamente essa aqui: quantos pontos de controle eu devo utilizar? Então, existem diversos fatores que vão chegar à tomada dessa decisão. A principal é a extensão da área. Uma coisa é você fazer a medição de uma quadra, né, com poucos lotes. Outra coisa é fazer a medição de um bairro, de um município, de um estado. Então tudo isso aí vai ser um fator que vai definir a quantidade de pontos de controle. E outra coisa é o grau de detalhamento. Então, o grau de detalhamento ele é definido através da escala de mapeamento. Então, muito importante, se você vai fazer um mapeamento 1:1000, é diferente de fazer um mapeamento 1:25.000. Tá? Então, essa escala também vai interferir na quantidade de pontos de controle. Em relação à complexidade, tá? Vai depender, primeiro, se é urbano ou rural. Se for no rural, por exemplo, você tem uma área que já tem um padrão, digamos assim, de cultivo, o relevo ali não é tão acidentado, enfim, isso aí vai interferir na quantidade de pontos, você vai precisar utilizar menos pontos. Agora, se você tiver um relevo mais acidentado, você quer representar justamente essas características dos acidentes geográficos, então é interessante ter mais pontos de controle, até para ter um controle melhor do próprio processamento das fotografias de drone, tá? A mesma coisa no urbano. No urbano você tem, por exemplo, uma área urbana aqui com muitos prédios. Então, eu posso colocar pontos de controle em cima de um prédio? Pode, para você avaliar corretamente o modelo digital de superfície, tá? Então, você vai gerar as altitudes e você vai ver se as altitudes das edificações, né, elas estão coerentes realmente com o que foi medido com o drone, certo? Então, é muito importante, né, ter esses parâmetros, não somente do solo, tá? No caso do urbano, também se preocupar com as edificações para poder garantir o máximo de qualidade na hora das suas análises, tá? Existem aqui alguns fatores impeditivos, não tem como colocar ponto de controle, massa d'água, claro, né? Uma vegetação muito densa, né? Hoje a gente não pode ter essa facilidade de derrubar uma mata, né? Fazer uma clareira, né? Não pode, você vai tomar uma multa se você fizesse procedimento sem uma autorização. Então, enfim, são locais de difícil acesso que você não vai colocar o seu ponto de controle, áreas de risco, né? Então, às vezes você tem um risco ali, uma área que é dominada pelo tráfego, então você não vai lá arriscar a sua vida, arriscar perder os seus equipamentos, mesmo tendo seguro, que eu aconselho muito, né? Você de topografia ter o seguro dos seus equipamentos, do seu drone, mas enfim, não vá arriscar perder o seu equipamento, tá? Então, também essas áreas de risco, quando você for fazer o seu levantamento, você vai também estudar para evitar colocar, né, no seu planejamento os pontos de controle nesse local, tá? Então, nós temos aqui o tamanho amostral. O tamanho amostral aqui, quantos pontos definir para o seu levantamento. Existem o manual, tá? Na verdade, é uma especificação técnica chamada de CQDG, né? Especificação técnica para controle de qualidade de dados espaciais, que é justamente essa aqui da capinha.
dentro dessa especificação, tá? Desse manual, que é inclusive do Exército, tá? Foi desenvolvido aí pela Diretoria de Serviço Geográfico. Dentro dele tem um passo a passo que é baseado justamente nessa ISO para determinar uma amostra de pontos de controle, geralmente para o controle de qualidade mesmo, avaliação, mas pode ser uma regra também que você pode adotar para definir os pontos de controle para o próprio mapeamento em si, tá? Então, em termos de direcionamento para dizer quantos pontos de controle, vocês podem consultar justamente nesse manual. Dentro aqui do nosso curso de processamento de imagem de drone, tem uma aula específica que a gente mostra justamente como determinar essa quantidade de pontos de controle. Vocês vão ver aqui mais para frente, tá joia? Boas práticas quanto aos pontos de controle, tá? Então, isso aqui já é experiência pessoal, tá? Em relação ao levantamento com drone. Primeira coisa é distribuir regularmente no terreno, tá? Então, se você tem um terreno ali relativamente quadrado ou retangular, então você vai colocar lá nas extremidades e também no centro, tá? Alguns pontos também no centro. É uma distribuição regular. Não adianta colocar todos os pontos agrupados em uma determinada posição e faltar pontos em outras regiões. Então, buscar essa distribuição regular, tá? E aí devem estar presentes nas extremidades das áreas, como eu acabei de falar, entre blocos de processamento. Então, você tem uma extensão muito grande, tá? Então, você vai fazer um processamento de um bloco, depois fazer de outro. Entre esses blocos é muito importante também ter esses pontos de controle, tá bom? E no centro da área mapeada, tá? Muito importante, não adianta colocar só nas extremidades, no centro também, tá? Até mesmo para poder corrigir alguns efeitos que podem acontecer de domeamento, tá? Muito comum. Então, é necessário ter esses pontos ao centro, mais de um ponto se possível, tá? Eu sempre falo, exagere na quantidade de pontos, vocês não vão ter dor de cabeça, tá? Mas a gente sabe também que o tempo de rastreio, né? Os pontos de controle também é um tempo que você está gastando em campo, e o campo, né, é a parte mais cara da topografia, tá? Então aí vocês têm que dosar realmente, buscar a quantidade mínima de pontos, mas que atenda perfeitamente e garanta a qualidade do seu levantamento, tá bom? Então, outro item aqui importante é verificar a variação altimétrica, tá? Então, uma prática aqui que eu tenho é colocar um alvo, tá? Se vocês observarem aqui, esse aqui foi de um levantamento recente, né? Nós temos aqui a nossa base, tá? A base aqui tem um marco aqui que está materializando essa base GNSS, e aqui nós temos um alvo próximo, mais ou menos do mesmo nível altimétrico, tá? Então, é interessante você colocar um alvo desse aqui próximo à base, porque a referência aqui da base altimétrica, tá? Tem que ser mais ou menos próximo aqui da medida da cota altimétrica também do alvo. Então, muitas vezes o pessoal erra na coisa simples, que é medir a altura da base, tá? Então, é uma forma de você checar, né, se o operador, o pessoal que está na topografia, fez o levantamento correto aqui da base e passou corretamente para o rover, tá? Uma forma de checar que a gente explica com um pouco mais de detalhes dentro do nosso curso de processamento de dados GNSS, tá joia? Bom, então qual a distribuição dos pontos de controle? Então aqui a regra é buscar uma distribuição regular, mas a gente sabe que nem sempre a gente consegue, tá? Então a gente faz justamente aqui algumas molduras, tá? Uns quadradinhos, para poder dentro desses quadradinhos fazer uma busca, pode ser aleatória ou regular, tá? Que é o mais indicado, para utilizar os pontos de controle e principalmente os pontos de checagem, tá? Os pontos de checagem é justamente a regra que é ensinada dentro da ETCQDG, tá joia? E aí, por exemplo, um levantamento que já foi feito, como é que eu consigo avaliar? Você consegue avaliar se você medir coordenadas de pontos foto-identificáveis, né? São pontos que você vai ter, por exemplo, lá no ortomosaico, que você vai poder levar lá para... São pontos que estão no ortomosaico e vocês vão conseguir chegar nesses pontos para medir no GNSS. O ideal realmente é fazer esse levantamento antes, né, utilizando alvos, pontos de controle, mas nem sempre é possível. Então vocês podem fazer o levantamento após o voo do drone, tá? Então no caso aqui, na quadra, a gente fez o levantamento aqui de uma quina, tá? Dessa quadra, e aí ficou fácil de identificar no ortomosaico. E para fazer o levantamento, né, nós utilizamos ali o GNSS, e aqui a gente conseguiu identificar no ortomosaico, tá, o
a coordenada, essa é a coordenada que já foi medida com o GNSS, e a partir desse ponto medido, a gente faz aqui uma monografia aqui do ponto levantado para poder testar a qualidade desse aerolevantamento. Então, basicamente aqui nós temos pontos homólogos, né? São os pontos do produto avaliado, que pode ser o ortomosaico nesse caso, e aí a gente vai ter uma camada aqui de pontos com mais acurácia, que é justamente esse ponto que foi medido com o GNSS. Então, esse é uma forma de obter, né, essas feições de checagem, né, os pontos de checagem, para comprovar a qualidade do levantamento aí com o drone. Então, controle de qualidade, enfim, a gente falou, né, de como medir os pontos de checagem. Então, existe uma regra, é o famoso padrão de exatidão cartográfica, né, o famoso PEC. Tá? Então, para produtos digitais, nós temos o PEC-PCD, tá? Padrão de exatidão cartográfica para produtos cartográficos digitais. Tá? Então, basicamente, os pontos de teste, que são os pontos que são obtidos lá no ortomosaico, no MDT, no MDS, na nuvem de pontos, eles são comparados em relação aos pontos de referência que são medidos no GNSS. Tá? E a partir daí são obtidas discrepâncias posicionais, a diferença em X, Y e Z. Tá? Então, essas discrepâncias elas são comparadas com uma tabelinha que tem do PEC, que justamente vem de uma lei que trata justamente da qualidade dos produtos cartográficos. Tá? Então, dessa tabelinha nós temos o erro máximo admissível e o erro padrão, tá? Na escala e classe avaliada, que vai depender da escala, vai depender da categoria, né? Se tem um PEC A, B, C ou D, e aí é comparado. Tá? Então são duas condições, essas duas condições têm que ser atendidas para o produto ser aprovado. Tá? A primeira condição é que 90% dessas discrepâncias sejam menores que o erro máximo admissível, tá? Que vem da tabela PEC. E a segunda condição é que a raiz quadrada do erro médio quadrático, é o famoso RMS. O RMS também tem que ser menor que o erro padrão. Tá? Então, atendendo essas duas condições, o produto está aprovado. Se em uma dessas condições não foi atendido, então o produto é reprovado. Tá? Então, essa aqui, resumidamente, é a forma de se avaliar o PEC de um produto cartográfico, né? Seja o ortomosaico, MDT, MDS e qualquer outro produto, vetorial também, a regra é similar. Tá joia? E aí nós temos algumas dicas para a construção de alvos, tá? Seja alvo em área urbana, né? Por exemplo, ali no asfalto, num calçamento, tá? Então, em áreas, às vezes tem mais movimento, então a gente pode utilizar alvos pintados, como esse aqui, ou em área rural, né? A gente pode usar onde tem grama, areia, tal, não dá para pintar, né? Não dá para, digamos assim, materializar, então a gente pode usar dessa forma aqui, né? Um alvo desse aqui como de tecido, né? Um TNT, que é mais barato, ou pode ser aquele alvo emborrachado também, tá? Então, no nosso Instagram tem algumas dicas, tá? Então, se você ainda não segue a gente no Instagram e nas outras redes sociais também, mas principalmente no Instagram, o nosso Instagram aqui é @geolandfranca, tá? Do jeito que tá aqui, você vai poder acessar e ver o passo a passo aqui de construção, tá? Já direcionou aqui, lá no campo, né? Então, o professor aqui vai para campo mesmo, vai lá e mostra como é que faz aí para os alunos, tá certo? E aí varrendo o chão e aí mostrando uma caixinha lá de 30 por 30 centímetros, né? A gente faz lá o recorte e já usa o spray para poder fazer a marcação e na hora do voo a gente identificar facilmente esse alvo. É muito importante ter o contraste, né? Um escuro e um claro, tá? O pessoal está aplicando várias cores diferentes, mas o importante mesmo é ter esse contraste do claro e escuro para facilitar na hora de identificar o centro do alvo, tá? E ter esse X aí também, né? Dessa forma. O tamanho vai depender da altura de voo e das características da sua câmera, da câmera do seu drone, tá bom? Então aí fica a dica para vocês seguirem. Da mesma forma aqui tem a dica para a construção do alvo com o TNT. E aqui nós temos, né, um material que foi utilizado para a construção do alvo, tá? Então bem legal. E agora nós vamos falar aqui do posicionamento em tempo real, né, o famoso RTK. Você consegue obter um resultado, a coordenada precisa, acurada, no instante do seu levantamento, mas para isso, né, temos alguns critérios. Na primeira situação que eu vou mostrar para vocês, nós temos o seguinte, né, nós temos aqui um único receptor, nós temos uma estação aqui de monitoramento, outro receptor
geralmente é do IBGE, né? Nós temos a famosa RBMC, que está rastreando satélites. Essa base, nós já temos a coordenada conhecida desse receptor, tá? E através da internet, ele passa as correções. Para quê? Para que esse outro receptor, tá? Ele faça a correção, né, através do posicionamento relativo e determine com acurácia e precisão as coordenadas que você está levantando, tá? Então é assim que funciona esse tipo de levantamento, que é chamado de N-trip, né? Posicionamento N-trip. É um posicionamento RTK, tá? E aí, dessa forma aqui, quando a gente tem essas condições, você tem internet, tá? Você tem a visibilidade para os satélites, e você também está próximo dessa estação, né? Não adianta estar a mais de 100 km dessa estação, você não vai conseguir ter uma boa solução. Então tem que estar próximo dessa estação. E aí você consegue fazer um posicionamento de alta qualidade, com um único receptor. Mas tudo tem que estar favorecendo para fazer esse levantamento. Se não tiver internet, a gente não tem correção, não tem posicionamento em tempo real. Tá certo? A segunda situação, a gente não precisa, né, nem de internet e nem dessa estação aqui da RBMC, certo? O que é que a gente precisa? A gente precisa apenas de 2 receptores, que é o mais comum, né, quando o pessoal trabalha com RTK, é ter 2 receptores e a conexão rádio entre eles, para que uma base que está parada, né, por isso que é chamado de base, ele fica parado muito mais tempo para poder, né, passar as correções, sabendo a coordenada dessa base, para o rover, que é outro receptor exatamente igual, só que ele está em movimento, tá? Então, a gente tem a conexão entre eles através de um link de rádio. E aí tem a questão, tá? Muitas vezes, essa base a gente não tem a coordenada. Cheguei lá, estacionei a base, eu não tenho a coordenada exata dela. A gente vai fazer um pós-processamento dessa base para depois fazer a correção dos pontos rover. Então, esse termo aqui, tempo real, já deixa de existir, porque não é mais em tempo real, é um pós-processamento, tá? Então, muitas vezes o pessoal vende a solução na RTK, você faz o levantamento, rastreia ali 1 minutinho a base, passa essa coordenada e depois não faz um pós-processamento, você vai cair naquela situação de ter um levantamento preciso, mas sem acurácia, vai estar realmente diferente da coordenada precisa, tá? Então, acontece demais, né, alguns profissionais aí desavisados. Tá? Então, realmente tem que ter correção da base e algo que a gente ensina dentro do nosso curso de processamento de dados GNSS. E aí, onde processar esses dados, nós utilizamos software livre, né, o famoso RTKlib. É um software bem completo, né, tem diversas soluções, você consegue fazer o pós-processamento, o PPP, o relativo estático, o stop and go, que é o semicinemático. Ele lê diversos formatos de arquivos e transforma para o formato padrão, que é o formato Hynix, que facilita a nossa leitura e interpretação dos dados. Tá? Então aqui nós temos um material muito legal. Nós temos aulas no nosso YouTube, né? Nós temos uma playlist bem legal sobre o RTKlib e temos um curso para você aprender todo o passo a passo, desde a instalação e a utilização também do QGIS para análise desses dados, para importar, para levar para a sua planta topográfica. Então, realmente é aqui um material muito legal que vale a pena você conferir, que a gente está deixando aí na descrição da nossa aula, tá bom? Então, qual receptor utilizar? Existem diversos receptores no mercado, tá? Todos eles aí, né, muito bons, mas um que tem um excelente custo-benefício é esse aqui, o Polaris S100, é o que eu utilizo nas nossas aulas, tá? E aí fica a indicação para vocês, né, adquirirem aqui no Brasil, tá? Com um suporte, garantia, 2 anos, tá? Todo o apoio da Agrodata, tá? E aí fica o contato do pessoal, nossa equipe parceira, tá? A gente utiliza os produtos deles desde 2021, né? Um atendimento excepcional. E para aprender a utilizar esses dados, a processar esses dados, nós temos o nosso curso GNSS na Prática, aqui na plataforma da GeoOne, muito interessante para você que está iniciando aí na área da topografia, agrimensura, ou mesmo você profissional já utiliza outros softwares e quer vir para um software livre, gratuito, né, trabalhar aí de consciência tranquila, né, na sua empresa, na sua instituição, você que é professor também. Então, fica aí a dica, o curso GNSS na Prática. E aí, quais cursos da GeoOne eu devo investir para dominar mapeamento com drone? Tá? Então, o principal é o curso de processamento de imagem de drone, também usando softwares livres, né? Open Drone Map, WebODM, que é a interface gráfica dele, e o QGIS, né? Que é sensacional. Tá? Não tenho palavras para
aqui falar sobre o QGIS, né? São muitas soluções, muitos recursos, e você que, né, trabalha com a parte da programação, com Python, vocês vão ter algumas aulas também mexendo com Python dentro desse curso, então realmente é sensacional, tá? E para você que está assistindo aqui essa nossa aula, esse curso vai ficar por R$ 397, tá? É o preço dele, tá? Mas tem um diferencial. Eu vou passar para você esse outro curso, que é o curso de GNSS na prática, totalmente de graça, tá? Esse curso aí é R$ 197, mas ele vai vir de bônus para você durante este mês, que é o mês que a GeoOne está fazendo aniversário. E não fica por aqui, tá? Além do curso de GNSS na prática, eu vou também liberar para você o nosso curso de MetaShape, para você dominar um software que é referência aqui no Brasil, mundialmente também, o pessoal utiliza, você vai aprender muitos recursos interessantes através do curso de MetaShape, ou seja, são 3 cursos por apenas R$ 397, legal? E essa promoção é válida até o fim do mês, até o dia 30 de abril de 2024, tá? Se você assistiu depois, também pode entrar em contato com a gente aqui, a gente vai ver a melhor situação para você adquirir um ou mais cursos, né? Nós também temos o combo que libera todos os cursos da GeoOne, mas o mais importante, o mais direcionado para você que está trabalhando especificamente com mapeamento com drone é o processamento de imagem de drone e o GNSS, para você garantir a qualidade do seu levantamento, a acurácia posicional. Legal? Então fica aí a dica para vocês, somente nesse mês de aniversário. A gente fica por aqui, mas não se esqueçam, né? Dentro do nosso curso de processamento de imagem de drone, nós temos mais de 30 horas de aulas gravadas só da parte de processamento de imagem de drone. Além do outro curso do GNSS, que você tem mais 10 horas para você aprender na prática, né, como fazer o levantamento em campo, como processar os dados, como avaliar a qualidade desses dados. Então, fica aí a dica para você, além dos diversos outros cursos de QGIS, tá? Então, aproveita aí para curtir o material, compartilhar, né? Não guarda essas dicas somente para você, e podem trazer também as suas dúvidas, é só colocar aí nos comentários, a gente vai ter todo o prazer em te responder, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!